Vamos lá, pessoal, agora parte 3, né, da lista com o conteúdo relativo à aula 6, que é a parte de vetores. Tá? Então, né, o principal conteúdo desta parte 2, né, dessa prova 2, é a parte de vetores. Tá? Então, é fundamental que vocês entendam bem o que é um vetor, como ele se comporta, como criar vetor do usuário, preencher vetor, imprimir, manipular, adicionar novos elementos, retirar elementos, enfim, fazer uma série de manipulações possíveis em vetores. Tá? Vejam que nas duas provas, né, que constam no site da disciplina, prova de 2016-1 e 2015-3, lá na questão 3 ou questão 4, né, variável de prova em prova, tem lá uma questão de vetores envolvendo, né, vários tipos de atividades, né, de propósitos, né, que nós podemos fazer com vetores, tá certo? Então, vetor, como eu já falei em sala de aula várias vezes, né, estou muito chato nisso, é a parte mais importante da matéria. Tá? Então, deem atenção especial a vetores, que vale bastante a pena para essa prova e para a prova que vem. Certo? Então, beleza. Ó, essa questão número 1 aqui, ela é muito parecida, tá, com duas questões que nós fizemos na aula 6 em sala de aula. Né? Na verdade, eu fiz só uma em sala de aula, que foi o exercício 6 da aula 6, tá? E o exercício 8 da aula 6 também, né? Que foi feito em uma atividade por vocês. Tá? Então, por quê? Essa questão aqui envolve, né, você percorrer um vetor que está preenchido e, de acordo com o teste condicional, nós vamos preencher outros dois vetores. Tá? Então, ou seja, vamos criar dois vetores novos e preenchê-lo de acordo com critérios aqui que o enunciado nos deu. Tá certo? Então, é muito importante que vocês revejam, né, o número 6 da aula 6 e o número 8, vale muito a pena. Tá? São dois ótimos exercícios e são base, tá, para esse aqui, que é um ótimo também exercício, beleza? Do estilo que poderia cair na prova para vocês. Então vamos lá. Faça uma função que receba três vetores, né? Ele chamou de V1, V2, V3, de valores reais. Então são três vetores float. E os três têm o mesmo tamanho, certo? E além dos três vetores, a função vai receber uma variável real, tá? Do tipo float, é claro. Então essa variável vai representar um valor de corte, tá? Então vai ser um valor float indicado pelo usuário, que vai ser um valor de corte, que nós vamos ver o porquê disso já já. E além dessa variável, uma outra variável, só que agora do tipo inteiro, que vai representar o tamanho dos três vetores, que é o mesmo, certo? Então a função tem 5 parâmetros. São três vetores, V1, V2, V3, os três de float, um valor float que vai ser um valor de corte e uma variável inteira que vai ser o tamanho dos três vetores V1, V2 e V3. Beleza? Então, olha só. A gente pode ver aqui, né, ao longo do enunciado, que a função vai ser void, que não vai ter nenhum retorno. Tá? Então vamos criar aqui a função do tipo void, não tem nenhum retorno, né? E ela com seus 5 parâmetros. Então vamos lá. Ó. A gente tem aqui a função, que eu chamei com um nome muito criativo de função, tá? Que ela não tem retorno. Beleza? Função sem retorno do tipo void. Por quê? O enunciado deixou claro para a gente isso, né, ao longo do texto. Quando eu folhei aqui tudo, vocês vão entender que nada foi dito sobre retorno. Tá? Beleza. E eu tenho aqui os 5 parâmetros. São os três vetores, né? Float V1, V2 e V3. São os três vetores de float que ele passou para a gente. Tá? E um valor de corte, que é um valor float, e o tamanho dos três vetores, que é um inteiro. Tá certo? Então aqui eu não passei o tamanho de V1, V2 e V3, né, como parâmetro, porque ele falou que o tamanho foi passado como uma variável inteira. Então eu deixo aqui em branco. Tá? E passo o tamanho com uma variável inteira, beleza? Então, esse aqui pra gente, o vcorte, é o nosso valor de corte, certo? Lembrando que se eu passo um vetor como parâmetro e aqui dentro eu especifico um tamanho qualquer, sei lá, aqui eu passaria, por exemplo, com tamanho 50. Eu só vou passar para esse vetor aqui como referência vetores de até 50 posições, não mais 50, né? Ou seja, eu limito o número máximo de elementos desse vetor. Agora, se eu deixo aqui em branco, assim, por exemplo, como estava, né, agora há pouco, eu posso passar para V1, né, ele pode fazer referência para qualquer vetor de float de qualquer tamanho. Né, de um elemento, 10, 50, 100, 1 milhão, não importa. Tá? Porque o tamanho dele eu vou especificar aqui como a variável tam, que é uma variável, então ela pode receber qualquer valor inteiro. Tá certo? Então, a função, né, o cabeçalho está montado. Vamos voltar aqui para o enunciado. A função deve atribuir ao segundo vetor todos os valores do primeiro vetor que forem maiores ou iguais ao valor de corte. Tá? Valores inferiores ao valor de corte serão atribuídos a V3. Então, os valores
que estão em V1 que forem maiores ou iguais ao valor de corte vão ser atribuídos a V2 e os que forem menores que o valor de corte serão atribuídos a V3. Então, por exemplo, se o V1 tivesse aqui 5 posições, está preenchido aqui dessa forma, 0, 1, 2, 3, 4 são as 5 posições. Supondo que o valor de corte fosse 5, tá? Então, os valores acima ou iguais a 5 seriam atribuídos a V2 e os abaixo de 5 a V3. Então aqui, ó, em V2 nós atribuímos 5.5 é maior que 5, está aqui em V2. 3 é menor, está em V3. 8 é maior do que 5.5, está em V2. 2.4 e 4.4 são menores do que 5, estão aqui então em V3, tá certo? Então olha só, em V2 das suas 5 posições preenchemos 2. Em V3 das 5 preenchemos 3. Então sobraram aqui 3 lixos de memória e aqui 2 lixos de memória, beleza? Então, o principal aqui, né, o dado mais importante é nós preenchermos os dois vetores, V2 e V3, com o cuidado de preenchermos um elemento após o outro, tá? Para evitar que nós preenchêssemos com lixo de memória os nossos valores, beleza? Então, tranquilo. Então, após esse processamento dos vetores, né, esse preenchimento, a função deverá imprimir nessa ordem, tá? Número de valores atribuídos a V2, ou seja, quantos elementos eu joguei, eu atribuí em V2, e imprimi os elementos de V2, tá? Com 2 casas decimais. Depois, quantos elementos eu atribuí a V3 e imprimi os elementos desse vetor com 3 casas decimais. Então aqui ele falou, né, aqui pra gente, tome cuidado para a função não imprimir lixo de memória dos vetores V2 e V3. Então aqui, olha só, em V2 eu tenho lixo de memória, né, na posição 2, 3 e 4. Em V3 também. Então, eu só quero imprimir os valores válidos de V2 e os valores válidos de V3, tá? Então isso aqui é muito importante, beleza? Vamos ver o porquê daqui a pouco. E não é necessário fazer o main, né? Então aqui em várias questões aqui dessa parte 3 e da parte 4 também, foi falado para a gente não fazer o int main, tá? Mas é bom que vocês façam em casa, né? Para treinar e ver se a função está certa ou não, tá? Então aqui nos meus códigos eu fiz um main para testar a função, beleza? Vamos lá para o código. Então, vamos aqui começar, né? Seguinte, eu vou criar aqui, antes de explicar isso aqui tudo, vamos aqui para o nosso for, tá? Eu tenho aqui um for, então, que vai de 0 a menor do que tam. Por quê? Eu vou percorrer todo o meu vetor V1. V1, V2 e V3, os três têm o mesmo tamanho que é tam, tá? Então aqui eu percorro o meu vetor V1 inteiramente, tá certo? Aí aqui eu tenho um if else, tá? Eu testo se V1 na posição i, né, em cada posição dele, for maior ou igual ao valor de corte, é porque esse elemento aqui de V1 tem que ser adicionado ao vetor 2. Então V2, numa posição j, né, j é uma variável lá inteira, lá em cima que vale 0. Então o contador i eu vou usar para percorrer o vetor V1. O j, V2 e o k, o V3. Tá? Então o j, como tem que conter a posição inicial do vetor V2, que é 0, ele vale 0 inicialmente. E o V3, o k, vale 0 também inicialmente. Tá? Então aqui eu vou adicionar V2 na posição j do vetor, certo? Eu vou adicionar V1 na posição i em V2 na sua posição j. E aqui eu aumento o j para o j conter 1. Né? Ou seja, o próximo valor, a próxima posição do vetor a ser preenchida. Caso o valor de V1i for menor que vcorte, eu vou para o else e adiciono V1i na posição V3k. E também faço k++ para o k conter a próxima posição a ser preenchida no vetor V3. Tá certo? Então aqui, ó, tanto o j quanto o k valem 0 inicialmente por isso. Beleza? Isso aqui eu já vou explicar o porquê, né? É só para a gente fazer aqui os testes, eu já explico. Beleza? Então, depois aqui de preencher os vetores, né, fora do for, eu vou imprimir esses vetores sem imprimir lixo de memória. Antes de fazer a apreensão, vamos fazer aqui um teste para a gente ver como que isso vai funcionar. Então, ó, no enunciado, ele deu para a gente um exemplo que o vetor V1, supondo que ele fosse preenchido assim do usuário. Tá? V2, V1 e V3 vão ter 5 posições, nesse exemplo aqui, 0 a 4. Tá? Supondo que o V1 foi preenchido assim, ó, tá? Pelo usuário, beleza? Então, vamos percorrer esse vetor V1 e vamos checar quais são os valores maiores ou iguais ao valor de corte e quais são os valores menores ou iguais ao valor de corte. Beleza? Vou voltar aqui. Então, olha só. Eu vou percorrer o vetor V1. Está aqui no meu for. Então, vamos lá. Ó. V1 na posição 0. Né?
é 5.5, né? Então 5.5 é maior ou igual ao valor de corte, que é 5, que é o valor do exemplo? Sim. Então eu vou adicionar esse elemento V1 em V2, tá? Mas vamos supor que ao invés de usar aqui o J, nós fôssemos usar aqui, né? Vou apagar aqui o J++, nós fôssemos aqui utilizar V2i e também V3i, tá? Então eu vou tirar aqui o K e o J. Vamos ver o porquê disso, tá? Então olha só, vamos lá. Então V1 na posição 0 é 5.5. É maior do que o valor de corte, que é 5, verdadeiro. Então V2 na posição I, que vale 0, iria receber V1 0. Então V2 0 está aqui, eu ia botar lá dentro o 5.5. Beleza, gente? Tranquilo, né? Vou arrumar aqui para ficar organizado, beleza. Então, eu não entraria no else, eu só aumentaria o i para 1, beleza? 1 é menor do que 4, aliás, do que 5, que é o tan? Sim, então beleza. Então vamos lá. V1 na posição 1, tá? É maior ou igual a 5, que é o valor de corte? V1 na posição 1 é 3. Não é maior ou igual, é menor. Então eu vou para o else, né? No else, eu vou botar o que então? Ó? V3 na posição i, que vale 1, né? Vou receber V1 na posição 1, que é 3. Então aqui na posição 1 de V3 eu vou jogar aqui o 3. Tá? Então vamos organizar aqui nosso vetor para ficar mais organizado. Beleza. Então olha só. Olha o que ocorreu. Eu adicionei o primeiro elemento que eu adicionei em V3, ele foi adicionado na posição I, né? Que o I vale 1. Então eu botei aqui o elemento na posição I e vale 1. Só que eu pulei a posição 0. Tá? Por que isso ocorreu? Porque eu estou usando o mesmo índice para os 3 vetores. Então aqui eu botei V2 na posição 0 quando o i vale a 0. Então ok, deu certinho o primeiro elemento. Agora aqui o i passa a valer 1. Então o primeiro elemento que eu vou botar em V3 vai ser o da posição 1, que vai ser o V1 na posição 1 era menor do que o valor de corte. Então eu pulei a posição 0. Isso funciona no código? Funciona perfeitamente, não tem nenhum problema. Tá? O código roda, está ótimo, perfeito. Só que é problemático porque nós não vamos saber aonde começam os valores válidos do vetor e aonde eles terminam. Então é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante, é a parte mais importante da questão, é a gente sempre preencher o vetor um valor após o outro. Tá? Não pular posições para não esquecer, né, entre valores válidos a gente ter valores com lixo de memória. Tá? Então por isso que aqui é muito importante que a gente preencha, né, os valores com contadores únicos. Ou seja, cada vetor vai ter um contador. Então aqui, ó, só para fechar, aqui o i alimenta para 2. Né? Então a gente ia testar aqui, ó, V1 na posição 2, que é 8. É maior ou igual a 5, que é o valor de corte? Sim. Então V2 na posição 2 iria receber V1 na posição 2. Então V2 na posição 2 iria receber aqui 8.0. Ou seja, mesma coisa, ó, eu pulei a posição 1, que está com lixo de memória. Então, isso também para mim ia dar problema. Eu pulei tanto em V3 quanto em V2 e também iria pular outras vezes aqui dentro nos vetores. Então, para arrumar esse problema, o que a gente faz? Vamos aqui voltar com o código como estava anteriormente. Ó. Vamos voltar aqui. Tá? Nós vamos usar um contador para cada um dos vetores. O i vai ser para o vetor V1, o j para o vetor V2 e o k para o vetor V3. Então, olha só. Quando eu chegar aqui, V1 na posição 0, né? É 5.5, nós já vimos que é maior do que o valor de corte, eu vou adicionar em V2J. Então, V2J, eu venho aqui e ponho 5.5. O J vale 0, né? Lá em cima vale inicialmente o 0. É para o J tanto para o K, então aqui vou botar 5.5, preencher o vetor V2 na posição J. E aqui agora, o J, ele passou, né? Vamos botar aqui, o I está valendo 0. Eu vou aumentar aqui, né, para 1, então ele vale 1 já. J está valendo 1 e o K está valendo 0 ainda, beleza? Então aqui eu aumentei o J para 1, aumentei o I, então vai ser V1 na posição 1 é maior ou igual a 5, que é o valor de corte? 3 é maior do que 5? Falso. Se é falso, eu vou para o else. Então, V3 na posição K, que vale 0, né, e não mais na posição I, que valeria 1 aqui, eu vou receber aqui em V1 na posição 1. Então, V1 na posição 1 é 3. Então, na posição 0 de V3, eu vou jogar o 3 que está aqui. Então, aqui eu venho e ponho 3.0. Tá? Vamos arrumar aqui. Então, eu vou aumentar o K para 1 para ele conter a próxima posição a ser preenchida em V3, que é a posição 1. E beleza. Volto no for, o I eu aumento para 2. Vamos lá.
V1 na posição 2 é maior ou igual ao valor de corte, que é 5? Sim, vale 8. Então, eu vou entrar aqui em V2 e vou adicionar esse elemento a V2. Então, V2 na posição J, J vale 1, né? Eu vou jogar V1 na posição de I, que vale 2. Então, V2 na posição 1, eu vou jogar V1 na posição 2, que é 8.0. Está aqui. Tá? Aí agora, claro, né? Vou arrumar aqui. Eu vou aumentar o J para 1, aliás, para 2, né? Ele foi aqui aumentado. E o I, eu aumento no for, vai valer 3. Então, vamos lá. V1 na posição 3, que é o 2.4, é maior ou igual ao valor de corte? Não é maior ou igual, é menor. Então, eu vou para o else. Então, V3 na posição K, K está valendo 1. Eu vou jogar V1 na posição 3. V1 na posição 3 é 2.4. Eu vou jogar, então, na posição 1 do meu V3, já que 1 é o valor de K. Está lá. Joguei lá dentro o 2.4. Beleza? Então, o K vai ser aumentado em uma unidade para conter a próxima posição vazia em V3. Então, K passa a valer 2. E o I também eu passei agora para 4. Beleza? Então, vamos lá. V1, 4, que é 4.4, é maior ou igual a 5, que é o valor de corte? Não. Então, eu vou para o else. Então, V3 na posição K. K está valendo 2. Então, vai ser aqui. Eu vou jogar V1 na posição 4, que é 4.4. Está aqui o meu preenchimento. Beleza? Aí o K eu aumentei para 3 e o I eu aumentei para 5 aqui no for. Aí eu testo 5 é menor do que 5, isso é falso. Então meu for encerrou e assim terminaram os meus vetores. Ó. V2 eu preenchi 2 posições, em V3 eu preenchi 3 posições. Tá? Então olha só, depois do for J vale 2. 2 é o quê? É a próxima posição vazia em V2 e também é o total de elementos em V2. 2 elementos, certo? E K saiu valendo 3. 3 é o quê? A próxima posição vazia em V3 e o total de elementos em V3. Tá? Então, é importante nós agora utilizarmos o J e o K para fazer o quê? Lá depois do for, ele pediu o que para a gente? Ó? Após, né, esse processamento dos vetores, a função vai imprimir o número de elementos atribuídos a V2 e os elementos deste vetor com 2 casas decimais e depois o número de elementos atribuídos a V3 e os elementos desse vetor com 3 casas decimais. Então aqui, ó, quantos elementos nós atribuímos a V2? 2 elementos. E quem dá para a gente esse valor? J, que vale 2. Então aqui, número de elementos atribuídos a V2 é um inteiro J. E como que a gente pode fazer para imprimir esse vetor sem lixo de memória, né? Vetor V2 tem 5 posições. Eu posso fazer um for de 0 até menor do que 5, né, de 0 a 4? Posso, mas eu vou imprimir valores válidos e depois eu vou imprimir lixo. Tá? Então, o meu for não vai de 0 a i menor que tan. Vai de 0 até menor do que 2, que é a posição anterior, né? Aliás, é a posição seguinte ao último preenchimento. Então, o meu for vai de 0 até menor do que 2. E quem nos dá o valor 2? É o J. Então, na hora da impressão, ó, vai ser o quê? Eu vou usar o I, aqui poderia ser A, B, C, não importa o nome do meu contador. Ele vai de 0 até I menor que J. J vale 2, vai valer 0 e 1, para eu imprimir a posição 0 do vetor e a posição 1 do vetor. Está aqui. Tá? Então, a V2 na posição 0, na posição 1, é o float que eu tenho em V2 com 2 casas decimais, já que ele pediu para a gente. E da mesma forma, quantos elementos eu tenho atribuídos em K? São 3 elementos, certo? Quem dá para a gente esse valor? K, que saiu valendo 3, que é o total de elementos em V3 e a próxima posição vazia no vetor V3, que é a posição 3. Então, total de elementos, né, em V3 é dado por K e meu for, para eu não imprimir lixo de memória, ele vai de 0 até menor do que K, 0 até 2. Eu imprimo aqui ele pediu com 3 casas decimais aqui, né? Se não me engano, são 3 casas decimais. 3 casas decimais, então aqui vai entrar 0.3f. Tá certo, gente? V3 aqui impresso, posição a posição. Tranquilo? O main aqui eu fiz só para testar o código, né? Eu preencho o vetor do usuário, leio o valor de corte e chamo a função para fazer os cálculos e as impressões. Beleza? Então, gente, é um código muito importante, tá? Não é tão simples assim. E o que é mais importante aqui nessa questão é saber que quando eu for preencher um vetor, né, do zero, né, modificar um vetor, preencher um outro vetor do zero, cada vetor, né, isso também serve para string, tá? Cada vetor ou cada string
tem que ter o seu índice próprio, tá? Então, toda vez que vocês tiverem exercícios em que pede para criar um novo vetor ou uma nova string e adicionar elementos nelas, na string ou no vetor, criem um contador para o novo vetor ou para a nova string, tá? Isso é muito importante e evita erros que vocês podem cometer sem muitas vezes saber o porquê dos erros, beleza? Vamos aqui para fechar, vamos aqui rodar o código, tá? Deixa ele rodar aqui, ó. Então, vamos lá. Então, lá no main aqui, quando vai rodando, eu crio os 3 vetores, tá? Lembrando que o main não era obrigatório. E dei o valor de corte. A pergunta das 100 posições, né? Aqui, tamanho é uma constante lá em cima que vale 100. Tá lá em cima, tá? Quantas posições ele quer usar das 100 posições disponíveis, né? Ele pode querer usar 10 posições, as 100 posições, né? Uma posição, duas, enfim. Eu leio aqui esse total, indicando que para ele o máximo, né? É dado por 100, que é o valor de tamanho. Então, lembrando que para imprimir uma constante, eu sempre imprimo como se fosse uma variável inteira, né? Então, eu uso porcentagem D, tá? Então, aqui eu preencho o vetor, né? Então, o meu for não vai de 0 até tamanho menos 1. Vai de 0 até total menos 1, que é o valor que eu dei do usuário que ele quer preencher. Quantos elementos ele quer preencher no vetor, tá? Eu preencho aqui o vetor, V1, leio o valor de corte e chamo a função para V1, que está preenchido, V2 e V3 que estão vazios, com lixo de memória, né? E o valor de corte que eu li aqui e o tamanho dos 3 vetores, que é o quantos elementos ele adicionou em V1, sabendo que no máximo ele poderia adicionar tamanho elementos, que no caso vale 100. Então aqui, pessoal, ó, rodando aqui o código, vamos lá. Vamos rodar aqui. E vou então preencher aqui o vetor V1, né? Então aqui ele pede para a gente o máximo de elementos, né? Aqui indicado por 100. Preencher aqui, por exemplo, eu vou botar 5 elementos em V1, tá? Então vou preencher aqui esse vetor do usuário de forma aleatória, né? 6, menos 12, 8, sei lá, 100, 123 e 10. Meu valor de corte vai ser, por exemplo, botar aqui 7, tá? Então, ou seja, os elementos acima ou iguais a 7 estão em V2, está aqui, né? Eu botei 3 elementos em V2, estão aqui os 3. E abaixo de 7 estão aqui em V3, são 2 elementos apenas, o 6 e o menos 12. Com 3 casas decimais, então estão aqui os 2, tá certo? Então façam testes aí nesse algoritmo, tá? Esse exemplo é muito bom, tá? Então não se esqueçam que toda vez que vocês criarem vetores e strings e forem preencher de alguma forma, usem um contador exclusivo para cada um deles, tá certo? Então partam agora para o número 2 aí da parte 3 da lista. Vamos lá.